Olá, amigos, muito boa tarde, tudo bem com vocês? NT Sul na sua telinha, sextou, né? Coisa boa. Iniciozinho de feriadão para muita gente, início de fim de semana para tantos outros, enfim, para os pobres mortais, né? Mas enfim, o bom da coisa é que sexta-feira tá um dia bonito, né? O ano novo tá chegando, 2025 tá batendo a porta e o pessoal tá se preparando cheia de motivação, cheia de boas energias e a gente quer estar junto com você em todos os momentos. NT Sul no ar trazendo as principais notícias do dia para você. Na edição de hoje, você confere movimento intenso nas rodovias em direção às praias. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 200 mil veículos são esperados na Freeway em direção ao litoral norte até amanhã. Mais uma vez, Capão da Canoa deve receber cerca de 1 milhão de visitantes. Maioria das praias e balneários do estado está própria para banho. Primeiro boletim de balneabilidade da temporada aponta que dos 93 pontos analisados, 12 apresentam condição imprópria. Cachoeira do Sul tem registrado nos últimos anos um dos maiores índices de afogamentos do estado. O pelotão do Corpo de Bombeiros busca reduzir esses números com a Operação Verão. Várias orientações e recomendações estão sendo passadas e claro que a gente abre espaço e divulga tudo aqui no NT Sul. Nós vamos falar também como prevenir e tratar as temidas dores na coluna. Eu fui na clínica do fisioterapeuta Marcos Costa e descobri que alguns cuidados são capazes de evitar crises. E tem ainda o comentário do veterinário Edson Salomão. Hoje no quadro Vida Animal eu vou comentar sobre o resgate de filhotes nesta época do ano. E é claro que você já sabe que o NT Sul é feito também com a sua participação. Manda sua mensagem, dispara o WhatsApp pra gente, 51997697129. Manda sua foto, áudio ou vídeo. Tá na praia, tá com a família, tá em casa, enfim. Mande um registro do seu momento, compartilhe com a gente esses momentos especiais aí que você está vivenciando, para que a gente possa também compartilhar com os nossos telespectadores. Temos live também lá no YouTube, viu? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Participe do NT Sul desta sexta-feira, que já está no ar. Bom, a gente vai direto agora conversar com o Everson Michels para saber como estão os preparativos para a virada do ano no litoral norte. É para lá que muitos gaúchos vão neste feriadão. Olha, o Natal passou e muita gente veio passar a ceia na praia. E o movimento do feriado de Natal foi maior do que no ano anterior, segundo a Associação Comercial de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Uma extensa programação, como caravanas natalinas, animaram muito quem estava pelas ruas e é claro que o tempo colaborou. O clima agradável fez com que as pessoas ficassem por mais tempo nas ruas durante a noite e é claro que quem ganhou com isso foi o comércio local, que aproveitou para a oportunidade para ficar aberto até mais tarde. Bem, agora passado o Natal, o litoral norte começa a receber um número maior de pessoas para a virada do ano, que também espera um público recorde. E as praias já estão prontas para receber todo mundo que vem para a temporada, que aliás já começou. Em Torres, para quem vai passar a virada, contará com uma programação bastante extensa e balões coloridos na orla. Na praia de Capão da Canoa, a chegada de 2025 vai acontecer no Largo do Barão. São muitas as opções para quem deseja passar a virada na beira da praia e é claro que em todas as praias haverá um aparato bastante grande de segurança com a Brigada Militar e também com a Polícia Civil, em alguns casos a Guarda Municipal. Bem, para a gente encerrar a previsão do tempo para este final de semana, tanto sábado e domingo como na noite do dia 31 também será boa. Apenas algumas pancadas rápidas de chuva no sábado e no domingo à tarde. Vai dar praia nos próximos dias e vale sempre o alerta de cuidado. Muito importante ter bastante prudência, tanto na estrada como no mar e ao sol também. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês um ótimo final de semana e uma linda noite
da virada, porque eu só volto agora no ano que vem. É isso mesmo, nos vemos lá no dia 2 de janeiro. Um feliz ano novo, é com vocês aí nos estúdios. Valeu, Everson, pela participação. Feliz e abençoado ano novo também para ti. A gente te aguarda ano que vem, então, aqui no NT Sul. Gente, o primeiro boletim de balneabilidade da temporada aponta que a maioria das praias e balneários do Rio Grande do Sul está própria para banho. O serviço é feito pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, que identificou 12 locais impróprios para banho. Dos 93 pontos analisados no estado, 81 estão próprios para banho e 12 apresentam condição imprópria. Destaque para Cidreira, Imbé, São Lourenço do Sul e Tramandaí. As análises começaram em 17 de novembro e seguem até o fim de fevereiro. Em Cachoeira do Sul, a Praia Nova recebeu condição verde para banho. Para a classificação das águas como própria ou imprópria, utilizam-se parâmetros de bactérias de Escherichia coli, observando os critérios definidos pelas resoluções do CONAMA. Os avisos de local próprio ou impróprio estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta de água. Os veranistas também poderão consultar os resultados das análises no web aplicativo Balneabilidade. Como nos anos anteriores, as prefeituras ficam responsáveis pela instalação e conservação das placas confeccionadas pela Fundação. A FEPAM recomenda aos banhistas que entrem na água apenas em local com condição própria para banho. Evite entrar na água nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em saídas de córregos ou rios que afluem nas praias, pois as águas podem estar contaminadas por esgoto doméstico. E não tome banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde. Informações importantíssimas. E, pessoal, informações do pelotão local do Corpo de Bombeiros indicam que Cachoeira do Sul tem registrado nos últimos anos um dos maiores índices de afogamentos do Rio Grande do Sul. Com o início da temporada de verão, o respeito às regras de segurança torna-se indispensável para que essa condição se reverta. Até porque, em função da grande enchente de maio, as condições dos locais de banho estão bem diferentes. Hoje pela manhã, eu conversei sobre esse e outros assuntos com o responsável pelo comando do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, Sargento Paulo Ricardo. Vamos conferir. Operação Verão 2024-2025 começou na última semana na Praia Nova de Cachoeira do Sul. Desde então também já começou a temporada informalmente, porque não teve abertura oficial. Mesmo assim, cachoeirenses e visitantes utilizam esse balneário para se refrescar, para aproveitar o período de férias, dias de calor. Sempre é necessário aquelas regras, aquelas dicas para manter a segurança. No ano passado, na última temporada, 879 salvamentos foram realizados em todo o estado do Rio Grande do Sul pelos guarda-vidas. E, evidentemente, que a gente sempre espera que isso diminua, que não aconteça. Conosco, então, Paulo Ricardo, Sargento Paulo Ricardo, do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, que responde pelo comando. Sargento, temporada começando, a expectativa realmente é de que o pessoal se comporte e que esses salvamentos reduzam números, ou que nem aconteçam, Boa tarde aos telespectadores. Exatamente. A 8ª Operação Verão, que iniciou-se nesse mês de dezembro e vai até o mês de março, uma das prioridades do comando da corporação, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, é que se trabalhe preventivamente de uma forma exaustiva, para que a gente consiga baixar esses registros, principalmente de afogamentos com óbito. Salientando que grande parte desses afogamentos eles ocorrem em áreas que não são guarnecidas por guarda-vidas. Cachoeira do Sul nós contamos então uma dupla de guarda-vidas civis militares que são contratados do Estado, que estão proporcionando segurança aos banhistas de Cachoeira do Sul, da Praia Nova. Sargento, infelizmente Cachoeira do Sul registra um alto índice de afogamentos e de ocorrências registrado pelo Corpo de Bombeiros. É a situação, é a condição do município que propicia isso ou o comportamento das pessoas? Qual é a situação?
Nós podemos dizer que é um somatório de fatores, na verdade. Como Cachoeira, o Rio Jacuí, ele tem muitas áreas expostas e a praia fica no lado oposto da cidade, normalmente o pessoal acaba vindo banhar-se em áreas que não são demarcadas. Então nós temos a área segura na margem direita, na Praia Nova. Então nós temos hoje na Rua Esperanto, aqui na Praia Velha, no bairro Aldeia e no areal abaixo, na margem direita, abaixo das comportas da barragem do Fandango, um registro de muitas pessoas se banhando, e isso aí realmente acaba causando uma insegurança, porque são áreas que não são vigiadas e monitoradas por guarda-vidas. Os guarda-vidas estão aqui e esse índice é um índice que nós estamos trabalhando para baixar através da conscientização. Vai ser colocado aí uma parceria com a prefeitura, placas de sinalização nesses pontos que não são guarnecidos por guarda-vidas, justamente para o pessoal ter consciência de que eles estão em um local inseguro. E o registro, sim, nos últimos anos foi registrado e os óbitos que ocorreram, todos eles foram em áreas não balneáveis, né? Óbitos no rio, óbitos em açude, enfim, essa época o pessoal acaba deslocando para locais onde tem água e acabam por descuido, muitas vezes até por achar que sabem nadar, acabam se descuidando e acabam vindo a se afogarem. Sargento, esse ano, seguramente, o rio está diferente, a temporada vai ser diferente, né? Porque depois da enchente, a geografia dos rios mudou muito e Cachoeira do Sul, Praia Nova, Rio Jacuí também não é diferente, por isso mais cuidado. Exatamente, não poderia ser diferente. Nós vivemos aí nesse ano a maior enchente, né, já registrada no Rio Grande do Sul, e isso afetou diretamente a morfologia das nossas águas internas. A gente pode observar que tem locais que se acumulou bastante areia, né? Da mesma forma galhos, troncos, resíduos que a enxurrada e a enchente acabam deixando, e a gente pede que as pessoas tenham bastante cautela ao adentrar na água. A nossa área que está protegida por guarda-vidas foi vistoriada, né? Mas a gente sempre pede que as pessoas redobrem a atenção porque mudou. Essa morfologia mudou, então a gente solicita que a comunidade preste bastante atenção nessas áreas, principalmente que não são guarnecidas. Porque habitualmente aqui em Cachoeira do Sul, muitos banhistas são frequentes, todos os anos eles vêm no rio, as pessoas que sabem nadar, inclusive as pessoas que têm embarcação, acham que conhecem o rio, só que o rio atualmente está totalmente diferente, então esse é o cuidado essencial, né? Exatamente, o rio é um ser vivo em constante movimento e a gente solicita que a população tenha bastante cuidado. Da mesma forma, todos os anos a Marinha, através da Capitania dos Portos, acaba vindo, fazendo vistorias nas embarcações. Então, essa questão é muito preocupante com relação ao transporte. A gente sabe que tem que ter uma disciplina, tem que ter colete, tem que estar numa embarcação adequada para fazer esse tipo de transporte, tendo em vista que podem ocorrer situações envolvendo embarcação. A gente pede bastante cuidado, principalmente para os esportes aquáticos. O pessoal que tem moto aquática acabam durante o verão usando muito, utilizando muito essa área. De certa forma são nossos parceiros, né? A gente remonta o tempo da enchente, eles nos auxiliaram muito e no verão eles acabam nos auxiliando sim, porque normalmente o socorro acaba chegando até a guarita ou via telefone 193 e muitas vezes eles são os primeiros a chegar nesses locais onde tem uma pessoa se afogando, onde virou uma embarcação. Então nós somos todos elos de uma corrente. A responsabilidade é sim do Estado, é dos guarda-vidas, mas cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade. O que a gente pode dar de dica para o nosso telespectador, aquela pessoa que vai vir para a Praia Nova, aquela pessoa que está indo para o litoral, né, para a praia, aproveitar? Então, são situações locais diferentes, mas os cuidados, eu acredito que tem muitos cuidados que são em comum e que são indispensáveis, né? Na verdade, o lazer, o passeio, ele começa desde o momento que nós saímos de dentro de casa, né? Então ele começa lá no trânsito, deslocamento, até a chegada nessas áreas, né? A partir do momento que a gente chegou no balneário, na praia, seja o local que for fazer o veraneio, a gente pede que as pessoas tenham prestem bastante atenção, os pais responsáveis prestem bastante atenção nas crianças, né? Que são mais vulneráveis. Pessoas embriagadas devem ter uma atenção especial. A gente sabe que a água com embriaguez não
funciona, né? Normalmente se indica assim, ó, locais guarnecidos. Se a pessoa estiver num local que não é guarnecido, no mínimo que se espera que essa pessoa esteja utilizando um colete salva-vidas adequado, normatizado pela Marinha. O correto é banhar-se num local adequado com salva-vidas. Por isso nós estamos enfatizando muitas vezes essa questão. Então, a responsabilidade é grande por parte de todos, para que as pessoas possam se divertir, possam fazer o seu veraneio, possam se refrescar durante o verão, mas voltem para casa com segurança. Sargento, essa questão das crianças principalmente é um cuidado extra, né? Principalmente em lugares muito amplos, identificação das crianças também é fundamental, é necessário, né? Sem dúvida. Lógico que o nosso balneário tem uma peculiaridade de não ser tão grande quanto uma grande praia, como nós estamos no litoral, onde milhares de pessoas, né? Normalmente a gente acaba em locais de grande fluxo, segurando junto conosco ali essas crianças, fazendo contato normalmente com a brigada militar e buscando quem são os tutores dessa criança que está perdida. Nesses locais menores, não deixa de ser diferente. Os pais são responsáveis, ou o responsável que tiver com aquela criança é responsável. Então preste bastante atenção onde seu filho está, com quem ele está, né? Se entrou na água, atenção constante, impondo limites. A gente sabe que tem um jargão, uma máxima do Corpo de Bombeiros e do mundo dos guarda-vidas que diz: água no umbigo, sinal de perigo, água no peito, sinal de respeito. Então, na verdade, a gente nunca passa da água pela cintura, porque a possibilidade da corrente levar essa pessoa é muito grande, ainda mais se essa pessoa não tiver condições de nadar ou não souber nadar. Então preste atenção, um simples descuido pode ocasionar uma tragédia. Aqui na Praia Nova, quais serão os horários de prestação de serviços, de atendimento dos guarda-vidas? Os nossos guarda-vidas estão sendo empregados desde o dia 20. Nós temos o horário do dia 20 ao dia 5 de janeiro, eles se apresentam às 9h20 na guarita, ficam até o meio-dia, depois novamente às 15 horas eles retornam até às 19 horas. Depois do dia 6 até o dia 9 de março, eles vão se apresentar às 9 horas da manhã ao meio-dia e das 14 horas às 19 horas. Eles estarão aqui nesses horários. Principalmente fim de semana, eles terão uma folga semanal até o dia 5, eles terão ali nas quintas-feiras, se não for feriado. E após o dia 6, do dia 6 de janeiro ao dia 9 de março, eles terão folga, 2 dias de folga entre uma segunda e uma quarta-feira. Ok. Sargento, obrigado pelas informações. Eu acho que é bem importante que as pessoas se liguem nisso. E outro detalhe, você que nos acompanha, o governo do estado tem um site, uma página específica para que todas as pessoas possam acessar, onde tem todas as informações sobre a Operação Verão 2024-2025. Sobre balneabilidade, dicas de segurança, onde tem guarda-vidas, onde não tem, enfim, todas as informações para que essa temporada seja tranquila, para que essa temporada transcorra sem qualquer problema. É fundamental a atenção. A gente agradece mais uma vez, Sargento Paulo Ricardo, pelas informações. Alguma dica final para o nosso telespectador? Prudência, cautela, conscientização, que as pessoas tenham urbanidade, que tenham respeito pela natureza, que é uma força. Então que as pessoas tenham bastante consciência de que é apenas mais um verão, não o último. Mais um verão, não o último. É para a gente absorver isso, entronizar, né? E pensar e ter bastante consciência na hora de pegar a estrada, na hora de tomar um banho de rio, de mar, enfim. Tomar consciência e se cuidar muito para evitar tragédias e acidentes ou incidentes, enfim. Aqui no NTSU agora, pessoal, é hora da participação do veterinário Edson Salomão. É muito comum a gente encontrar filhotes perdidos, não é mesmo? Passarinhos caem do ninho antes de aprenderem a voar. Qual a atitude correta nesses momentos? Vamos aprender com o Salomão agora como fazer esse tipo de resgate. Nesta época do ano, é a época que chega os filhotes que são encontrados e conduzidos por populares que encontram, às vezes, alguma ave no chão e tentam ajudar. E aqui em Cachoeira nós temos 2 pontos que são os mais procurados. É lá na minha clínica e no zoológico. Eu tive a sorte de ter como estagiário o
o Dr. Diego Cardoso, que fez o estágio curricular comigo, fico muito orgulhoso disso, e saber que hoje o Diego é uma pessoa que está por dentro do que tem de melhor na parte de animais silvestres. Então esse trabalho em conjunto é muito importante, porque eu posso lá na minha clínica receber os animais, as cirurgias nós realizamos em conjunto, o pós-operatório geralmente vem depois aqui para o zoológico, com acompanhamento direto do Diego, que mora a meia quadra do zoológico, então é muito comum de levar até os animais nos fins de semana para a sua residência. Qual é os animais que mais chegam aqui no zoológico e lá na minha clínica também? Todo ano, basicamente, o que a gente mais recebe nessa época é filhote de gambá, filhote de andorinha, filhote de gavião quiriquiri, que cai, o pessoal recolhe. E depois disso, animais machucados, atropelados, aí tem de tudo, né? Daí não é menos comum, digamos assim. Os animais, assim, nem sempre necessitam de ajuda. Às vezes, querer intervir até pode se tornar prejudicial. Se encontrar um filhote sem pena, caído, perto do ninho, é mais fácil para ele sobreviver tu colocar de volta no ninho. Se tu notar que já tem um filhotinho que está emplumado, que já está querendo voar, só cuidar, se ele não está machucado, se não tem nenhum gato por perto, tenta colocar ele até numa caixinha de papelão e colocar próximo aonde ele estava, porque os pais estão por perto. Os pais cuidam muito. Então tem aves, por exemplo, como o bem-te-vi, o sabiá, que eles saem do ninho bastante jovens ainda e não têm aquela habilidade de fazer um voo longo. Então é comum as pessoas encontrarem um filhotão e ele nem está precisando de ajuda, né, Diego? Quiriquiri também acontece isso, né? Todo ano a gente recebe uns 5 ou 6 que eles já chegam em idade de voo, já todo emplumado, já com um aspecto de adulto. E aí eles começam a voar distâncias curtas, assim, geralmente eles param no chão para dar uma descansada. E aí o pessoal vê e acha que o animal está machucado ou doente ou que precisa de ajuda e vai lá e recorre ao animal que estava só descansando, né? Nem precisava recolher, né? E a gente pede, então, para as pessoas terem um pouco de bom senso e socorrer quando realmente for necessário. Porque tu recolher um animalzinho, uma ave recém-nascida, além de dar um trabalhão enorme, se a gente vai pegar tudo que aparece, a gente não vai dar vencimento. E qual é a alimentação que nós estamos usando aqui no zoológico para aves? Aí depende da ave, se ela for carnívora, se ela for comer fruta ou outra coisa, a gente ajusta dependendo da espécie, né? O maior problema que a gente tem é com as aves que comem só insetos, né? Daí a gente tem que ajustar e mesmo assim nunca é o ideal, né? Que nem as andorinhas que a gente recebe bastante. Eu acabo usando carne, ração de gato, mas ainda assim não é igual à alimentação natural, né? Primeira coisa, não comprar animal silvestre sem procedência. Se for comprar um animal silvestre, tem que ter nota fiscal, tem que ter anilha ou microchip, com autorização do IBAMA, tem certificado, é uma burocracia, mas é para evitar o tráfico de animais silvestres, que é uma coisa muito grave que está dizimando com a nossa fauna, e de cada 10 animais capturados, um animal sobrevive. Então, não ao comércio de animais silvestres. Vocês, no momento que compram uma caturritinha, um filhote de papagaio na beira da estrada, vocês estão colaborando para terminar com a nossa fauna, porque aí vem o tráfico de animais silvestres, que é uma coisa bastante grave, e eu seguido toco nesse assunto, né? Então, pessoal, vamos ajudar. Se encontrar um animal, um filhotinho ferido, você sabe aonde levar. Se encontrar um animal, uma ave, que tu nota que ela esteja saudável, ou deixa ela descansar um pouquinho, depois solta e ela voa, então não precisa procurar recurso. Vocês podem, então, simplesmente aguardar um pouquinho e soltar que ela vai sair voando de novo. Mas se precisar, você sabe com quem contar. Até a próxima.
aqui no NT Sul agora, aquela janelinha especial para a tua participação. Quem mandou mensagem pelo WhatsApp 51997697129 vai aparecer aqui na telinha agora as primeiras mensagens aqui. Primeira é do Celso aqui de Cachoeira do Sul. Quero ver com o Dr. Salomão se esse gato tem cruza com o gato do mato. E aí a foto do bichano, né? Celso, a gente encaminhou essa foto e a tua pergunta, o teu questionamento para o Dr. Edson Salomão. Assim que ele nos retornar, a gente faz contato contigo e te envia, né, essa resposta aí para matar a curiosidade de saber se esse bichinho aí, se é só gato mesmo ou se é, né, um gato do mato, um animal além do que parece. Obrigada pela participação e pela mensagem. Próxima mensagem, próxima participação é do Otávio Linhares, aqui de Cachoeira do Sul. A rua Aníbal Loureiro, no bairro Santo Antônio, ficou muito boa. Com o rejeito de asfalto, já é possível passar pelo trecho sem os buracos de antes. Está aí, Otávio, dando feedback aí sobre a rua Aníbal Loureiro, lá no bairro Santo Antônio. Obrigada pela participação e também por esse retorno aí. O pessoal reclama e quando faz o conserto a prefeitura, né, o pessoal também, né, manda esse feedback. É interessante a gente compartilhar com vocês. Próxima mensagem na telinha da Lena Caetano. Quem será essa moça? Enfim, visita especial de ontem aqui no estúdio, Valentim e Verônica, moradores de Candelária. Eu recebi aqui a Verônica e o Valentim. Na verdade, eu fui abordada aqui na portaria aqui da televisão com a TV Cachoeira. Tava ali o Valentim e a mãe dele. E aí me reconheceram e tá aí a gente começou a conversar. E o Valentim, né, muito curioso, queria conhecer o Daniel Nunes, que tá de férias. E aí pediu também, quis conhecer o estúdio. A gente trouxe aqui e tirou essa foto. E o Valentim ficou realizadão e feliz da vida. E eu mais ainda por ter, né, te conhecido, tá, Valentim? Um grande beijo pra ti, obrigada pelo carinho, pela companhia. A mãe dele disse que ele sempre assiste o NT Sul e gosta muito do Daniel, então logo logo tu vai conhecer o Daniel, se Deus quiser, tá bom? Assim que o Daniel retornar das férias, venha nos visitar. Obrigada pela participação, daqui a pouquinho tem mais mensagens aqui no NT Sul. Veja a seguir, nós vamos falar como prevenir e tratar as temidas dores na coluna. Eu fui na clínica do fisioterapeuta Marcos Costa e descobri que alguns cuidados são capazes de evitar crises. Autoridades do Cazaquistão e Azerbaijão investigam queda de avião que matou 38 pessoas. Investigação preliminar diz que interferência externa causou a queda. Nós também vamos saber como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul. O intervalo é rápido, continue com a TV Novo Tempo. Doze horas 33 minutos, nosso muito boa tarde para você que já está com a gente, você que está chegando agora. Este é o NT Sul desta sexta-feira. Trago para vocês notícia quentinha agora do grupo da Polícia Rodoviária Federal, viu? Você que vai pegar a estrada, muita atenção. Fluxo totalmente interrompido na BR-290, quilômetro 151, entre o Parque Eldorado e Arroio dos Ratos. Informação de agora da Polícia Rodoviária Federal. A polícia está realizando o destombamento de uma carreta no local e existe a previsão de liberação do trânsito em torno de uma meia hora, 25 minutos, 30 minutos, né? Então, logo deve liberar, mas por enquanto, totalmente o fluxo dos veículos está parado na BR-290, quilômetro 151, repito, entre Parque Eldorado e Arroio dos Ratos. Informação que nos chega agora e a gente repassa para você. Vamos falar no tempo? Quem quer viajar, quem quer praia, quem quer feriadão, né? Ou quem vai para o feriadão, quer saber como fica o tempo. Aqui em Cachoeira do Sul, imagens do centro aqui da cidade, apontam aí, ó, um dia ensolarado, mas com algumas nuvens. O dia tá bonito, a temperatura tá agradável e sol e calor hoje em grande parte do território gaúcho também. Vamos conferir as temperaturas máximas previstas para hoje. Sexta-feira em Cachoeira do Sul, o dia começou com sol e um céu azul, lindíssimo. A previsão é de sol com algumas nuvens, não chove. Mínima 17, máxima 28 graus. Sábado, sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima 18 e máxima 28 graus. Domingo, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme, mínima 18 e máxima 27 graus.
Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, o tempo permanece estável em praticamente todo o estado. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e a temperatura se eleva. Em áreas do extremo sul, pode chover fraco e de maneira isolada. Com o tempo aberto e o perfil seco da atmosfera, a previsão da Metsul Meteorologia indica que a madrugada deste sábado voltará a ter temperatura baixa nas áreas de maior altitude do Rio Grande do Sul, novamente com marcas entre 5 e 10 graus em diversos pontos. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 31. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 28. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Em Santa Maria, na região central, 28. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 27. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26. E que tal encerrar o ano bem empregado, hein? Você que está precisando de uma oportunidade, muita atenção! A Fundação Gaúcha do Trabalho oferece 25 oportunidades de emprego para esta sexta-feira, dia 27. Confere aí. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul disponibiliza uma variedade de vagas para esta sexta-feira, dia 27 de dezembro. A primeira é para mestre de obras, uma vaga com experiência. Empregada doméstica, uma vaga, residir próximo ao João Neves e possuir referências. Empregada doméstica, uma vaga, possuir referências, meio turno e residir próximo ao centro. Safrista, 60 vagas, disponibilidade para ficar em alojamento no interior. Tecnóloga em estética, uma vaga, formada ou com biomedicina estética. Montador de andaime, uma vaga, experiência e disponibilidade para viagens. Pedreiro, 4 vagas com experiência. Supervisor de equipe, uma vaga, experiência com liderança para safra temporária, masculino e disponibilidade para ficar em alojamento no interior. Mecânico de automóveis, uma vaga, CNHB e conter experiência. Balconista de farmácia, 2 vagas, desejável experiência e disponibilidade de horário. Técnico em segurança do trabalho, uma vaga. Soldador TIG, 5 vagas. Caldeireiro industrial, 2 vagas com experiência. Encanador industrial, 2 vagas. Eletricista automotivo, uma vaga. Costureira, uma vaga com experiência em máquina reta. Vendedor de serviços, uma vaga para atendimento ao público e conhecimentos em informática. Lavador de automóveis, uma vaga. Preparador automotivo, uma vaga com experiência. Oficial de manutenção predial, uma vaga com conhecimento em manutenção elétrica, hidráulica e de construção civil. Montador, 3 vagas, montagem de eletrocalhas, experiência na área de indústria e montagem. Açougueiro, uma vaga. Salgadeira, uma vaga com experiência na confecção de salgados. Assistente de almoxarifado, uma vaga, conhecimento em informática e controles. E por fim, pedreiro, uma vaga. A agência FG Tassini fica no centro de Cachoeira do Sul, na rua Júlio de Castilhos, número 137. O telefone disponível 3723-5414. Então, vamos agora para mais um bloco onde a sua participação tem vez aqui no NT Sul. No WhatsApp nos chega a mensagem do Dr. Edson Salomão respondendo ao telespectador que perguntou sobre a cruza do gato ali. Vamos ouvir o que ele nos diz. A pelagem dos animais, dos gatos, são muito variáveis, né? Então, esse gato realmente dá até a impressão de ter cruza, mas não tem. Esse gato aí é um gato com a pelagem um pouquinho parecida, mas não é muito fácil o cruzamento de gato do mato com gato caseiro. É bem difícil e raro.
Tá, então a resposta do Dr. Edson Salomão para o nosso telespectador sobre essa questão, essa dúvida que ele tinha com relação à pelagem do gato que ele tem em casa, né? Se teria possibilidade de ser, de repente, cruza com um gato do mato. O Dr. Salomão respondeu. Obrigado pela participação, Dr. Edson Salomão, pelo socorro de sempre. Nosso comentarista está sempre a postos acompanhando o NT Sul e também nos socorre eventualmente quando o telespectador pergunta. Próxima mensagem na telinha. Vem da Catiúcia, nossa bebê Rita resgatada perto de casa. Olha ali a Rita, como diz o pessoal, amassando um pão. Uma gatinha muito fofa. Obrigada, Catiúcia, por compartilhar com a gente. E a Rita muito fofa aí fazendo sucesso. Valeu a participação, tá? Mais uma mensagem. Chegou? Daqui a pouco então tem mais. Continue mandando suas mensagens que temos mais um bloco de interação ainda aqui no NT Sul. A gente vai agora saber o que foi notícia pelo mundo nesta semana. No Cazaquistão, autoridades investigam as causas da queda de um avião que matou 38 pessoas. Há especulações de que o sistema de defesa antiaérea possa ter atingido a aeronave de fabricação brasileira. A queda de um avião da Azerbaijan Airlines no Cazaquistão, que transportava 67 pessoas, está sendo investigada. 38 pessoas morreram e 9 sobreviventes foram hospitalizados, incluindo 3 crianças. Segundo o Ministério de Situações de Emergência da Rússia, um avião chegou a Moscou nesta quinta-feira com 9 russos feridos a bordo, incluindo uma criança. Segundo a companhia aérea Azerbaijan Airlines, o Embraer 190, de fabricação brasileira, que transportava 62 passageiros e 5 tripulantes, realizava uma rota entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, capital da República Russa da Chechênia. Os primeiros indícios dão conta que a queda tenha sido provocada pelo sistema antiaéreo da Rússia. Sobreviventes e parentes de vítimas recordaram nesta quinta-feira o 20º aniversário do tsunami que atingiu países banhados pelo Oceano Índico, que deixou mais de 220 mil mortos. Um terremoto de 9,1 graus de magnitude em frente ao litoral oeste da ilha indonésia de Sumatra provocou ondas enormes que também atingiram Sri Lanka, Tailândia e outros 9 países. O tremor gerou ondas de mais de 30 metros de altura e liberou uma energia equivalente a 23 mil vezes a potência da bomba atômica lançada em Hiroshima. O fenômeno provocou o deslocamento de mais de 1,5 milhão de pessoas e gerou uma ajuda de emergência de 14 bilhões de dólares por parte da comunidade internacional. O presidente russo Vladimir Putin disse nesta quinta-feira que a Eslováquia se ofereceu para ser uma plataforma para possíveis negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, um dos poucos líderes europeus a manter laços com o Kremlin, esteve em Moscou no último domingo. A Eslováquia, membro da União Europeia e da OTAN, já suspendeu a ajuda militar à Ucrânia desde o outono de 2023, sob o governo de Fico, e pediu negociações de paz. O primeiro-ministro eslovaco acusou Kiev de comprometer o fornecimento de gás natural russo de seu país, do qual é fortemente dependente. Cientistas russos apresentaram nesta segunda-feira os restos quase intactos de um filhote de mamute. O corpo foi descoberto no extremo norte do país durante o verão. A bebê fêmea foi batizada de Iana, em homenagem ao rio onde foi encontrada, no território escassamente povoado de Yakutia. Iana, que pode ser uma espécie de mamute mais bem preservado do mundo, pesa 180 quilos e mede 1,20 m de altura e menos de 2 metros de comprimento. De acordo com a Universidade Federal do Nordeste, apenas 6 esqueletos de mamute haviam sido descobertos no mundo, 5 na Rússia e 1 no Canadá. Seguramente muitos de vocês que estão nos assistindo neste momento sofrem com algum tipo de dor na coluna cervical.
E pensando nisso e para trazer informações relevantes, eu gravei entrevista com um especialista. Conversamos sobre os tipos de dores, as causas, tratamentos e também falamos sobre prevenção. Hérnia de disco, lombalgia, dor lombar. Esses dois fatores foram os maiores causadores de afastamento do trabalho no ano de 2023, segundo a Previdência Social. Nós vamos falar sobre isso e principalmente como você pode se sentir melhor, você que tem esses problemas, ou como você pode prevenir o surgimento desses problemas. Conosco, o fisioterapeuta Marcos Costa, para nos dar mais detalhes e nos dar muitas dicas, é o que a gente espera. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Helena. Tudo bem? Tudo certinho. Marcos, em primeiro lugar, para a gente começar, são dados que assustam de uma certa maneira, né? Segundo a Previdência Social, 51 mil casos de hérnia de disco em 2023 e 47 mil casos de dor lombar de pessoas que tiveram que se afastar do trabalho devido à gravidade, né, do seu estado de saúde. Para a gente começar, define para a gente o que é uma dor lombar e o que é uma hérnia de disco e por que essas duas coisas aí afetam tantos brasileiros. Como você mesmo falou, a lombalgia, ou no popular a dor lombar, ela é uma dor proveniente da região baixa da coluna. A gente chama de... A coluna se divide em cervical, dorsal, que é o centro, e a lombar, que é bem embaixo. Então, é bem na parte inferior da coluna, são as últimas 5 vértebras que compõem esse local. E pode ser proveniente dos músculos, que daí quase sempre a gente configura isso como uma lombalgia. Pode ser de forma aguda, né? Aquela dor forte, que tem 7 dias de duração forte, depois ela vai reduzindo, que a pessoa quase sempre busca tratamento. Como pode ser algo crônico já, devido até a artroses das regiões vertebrais, ou algumas, né, articulações que a gente ali tem, né, que são os discos intervertebrais. Esse segundo componente que eu falei é o que causa a famosa hérnia de disco, né, que é o extravasamento de um núcleo que tem dentro desse disco, que está entre as duas vértebras. Esse núcleo extravasa para fora por causa da ruptura das paredes do disco. E ele, além de causador, por causa das terminações nervosas que tem ali, ele ocupa um espaço de outras estruturas, tipo nervos, como exemplo. Por isso que muitas vezes as pessoas reclamam de dor ciática, né? Por quê? Porque a hérnia, quase sempre quando ela extravasa para um dos lados posteriores e ele pega um dos ramos do ciático, ou o ramo direito ou o ramo esquerdo. Isso causa dores agudas e limitações funcionais muito grandes. Por isso, o afastamento do trabalho. Isso tudo, a origem disso tudo, a gente pode dizer assim que é a questão de postura, da maneira como a pessoa trata o corpo, ou são dos hábitos que as pessoas ou que a gente tem nos dias atuais? O estilo de vida é preponderante para desenvolver esses problemas, né? Existem causas genéticas, né, que as pessoas conseguem associar principalmente as artroses precoces, mas o principal fator é o estilo de vida. E isso engloba várias coisas, né? O sedentarismo, que pode culminar num aumento de peso, a questão laboral, que tipo de trabalho essa pessoa faz, né? Trabalho muitas horas sentado, carrego peso, de que forma eu carrego, tudo mais. A questão postural que a gente adota hoje no dia a dia nosso, né? Que muitas vezes a gente... na hora de dormir, ou propriamente sentado no trabalho, a gente adota posturas que prejudicam a coluna, né? Principalmente assim, o que a gente tem notado hoje, as questões antigas das hérnias de disco, principalmente, estavam muito relacionadas à região lombar. Eles são a grande maioria. Os índices, os números de hérnias cervicais vêm aumentando muito, justamente pela nossa postura cifótica, inclinada à frente, para mexer no celular, para olhar no computador, para deitar na cama, para olhar uma televisão, que às vezes hoje em dia o pessoal maratona séries, né? E adota uma postura errada para isso. Os jovens hoje em dia, se tu prestar atenção, eles passam o dia inteiro com uma tela na frente, né? E aí a gente esquece da questão exercício físico. E aí o sedentarismo entra, e aí toda a questão de falta de exercício físico causa perda de força muscular, erros posturais, ou começa a ter desvios posturais ali, e quem sustenta a coluna são os músculos. Se não tiver músculos fortes, a coluna perde muita sustentação. E a gente pode dizer assim que essa questão, tu falou a questão muscular, atividade física aí é fundamental? Atividade física. E a atividade física, ela é complementada com várias. Mas eu caminho. Tem muita gente que fala assim, eu caminho 3 vezes por semana. Ótimo, é muito bom, o coração agradece, vasos sanguíneos agradecem, os próprios músculos da perna vão agradecer. Mas a coluna trabalha muito pouco aí em relação. Então, tu precisa ter uma outra atividade dentro de uma academia, fazendo pilates, né? Que hoje eu trabalho na reabilitação da coluna basicamente com pilates,
que o Pilates faz? O Pilates alonga, ele, né, que gera flexibilidade nessa coluna, ele fortalece, que gera estabilidade nessa coluna, e ele corrige posturas, que é o que a pessoa precisa para prevenir, para tratar as hérnias, né? Porque elas são tratáveis. Tanto de forma conservadora, que é o que a gente faz no consultório ou clínica, como de forma cirúrgica, que é feito por um neurocirurgião, por exemplo, hoje em dia. Bom, outro aspecto com relação à dor lombar, com relação à hernia de disco, a questão de colchão, dormir. Tu falou agora há pouco, tem a questão do pessoal vai com o celular para a cama às vezes, leva até o notebook, enfim, né, dorme mal. Tipo de colchão, travesseiro, posição de dormir, tudo isso influencia? Muito, muito. Para pensar, vamos parar para pensar o seguinte. Nós temos 24 horas num dia, né? A gente funciona em média 16 horas por dia. As outras 8, o ideal seria o repouso. Essas 16 horas a gente não consegue tomar muito cuidado com a coluna. Eu e tu estamos aqui sentados agora, né? Então a gente está em cima da nossa coluna com o apoio do nosso corpo. Daqui a gente sai, carrega um peso. Então a gente não consegue cuidar dela durante o dia. E ela desidrata durante o dia, os nossos discos desidratam e sofrem algumas pressões. A noite foi feita para que essa coluna, esse disco regenere do estresse do dia. Então essas 8 horas, 7 horas, seja lá quanto tempo você dorme, o ideal é que seja com qualidade. Aí o que acontece? Colchão mole que afunda. A coluna não fica alinhada, porque o colchão afunda, vira uma canoa, como a gente brinca com os pacientes, né? Coluna desalinha junto. Porque nosso corpo é mais pesado na região do tronco, que compreende entre os ombros e os quadris. Então essa área do colchão ele tende a afundar se ele é muito mole. Com isso, leva a minha coluna junto. Né? Dá para entender bem. Se deita de bruços, nem se fala. Muito pior, fica um marco essa coluna, né? Aí a questão do colchão que tu falou é o colchão que a gente chama de firme. É um colchão que dá sustentação ortopédica embaixo, ou seja, tem uma espuma que dá uma sustentação ortopédica e tem uma segunda espuma, que é um pouco mais leve, que dá o conforto para abraçar minhas articulações, que a gente chama. Não adianta eu dormir numa tábua que eu vou acordar com dor nos ombros e no quadril, que são os lugares mais pesados. Então eu preciso de um colchão que dê essa estrutura. E a mesma coisa serve para o travesseiro. Ele precisa ter uma altura ideal que preencha os espaços entre a minha orelha e meu ombro e me permita uma posição alinhada da cabeça durante a noite. Existe uma postura certa para dormir ou são várias posturas? Tem mais de uma. A gente nunca indica dormir de bruços. A deitar de barriga para baixo não é indicada de forma uma. Pela rotação na cervical, tu passa com o pescoço virado a noite inteira, então senão tu não respira, né? Posição dos tornozelos, uma alta compressão em cima dos órgãos abdominais, porque o peso toda na minha coluna está recaindo em cima do intestino, estômago, isso faz com que a circulação durante a noite nesses órgãos diminua. Então, assim, já tem motivos suficientes para não dormir de bruços, por melhor que seja o colchão e o travesseiro. As posições mais indicadas são de lado, né? A posição de lado, como eu disse, preenchendo os espaços entre o pescoço e os ombros. Muitas pessoas colocam alguns suportes entre os joelhos, tipo um travesseirinho, e tem outros suportes de corpo, travesseiro de corpo que a gente coloca ali, que alinham mais as pernas e fica mais confortável ainda, e deitar de barriga para cima. E aí tem que cuidar da altura do travesseiro quando deita de barriga para cima. Tem algumas pessoas que têm o costume, como o travesseiro já é velhinho, ele afofa durante a noite, afunda, eles botam 2 a 3 travesseiros. Aí tu fica com o pescoço todo desalinhado. Então cuidar qual é a posição quando se deita tanto de lado como de barriga para cima, a questão da altura do travesseiro. Mas principalmente, decúbito lateral direito, que é o de lado direito, e o decúbito lateral esquerdo, e a posição de decúbito dorsal, que é a posição de barriga para cima, são os mais indicados. Calçado, até que ponto o calçado que eu uso interfere na minha coluna? O ideal é não usar muito rasteira durante o dia. Essas rasteirinhas que chamam, ou chinelo, a própria chinelo que a gente usa, esse de praia, ele é muito raso, o solado. Então é sempre algum suportezinho que o calcanhar seja um pouco mais alto. Um tênis, né? Ou um pequeno calçado que atrás o suporte no calcanhar seja um pouquinho maior que o suporte dos dedos lá na frente. Esse pequeno saltinho durante o dia ajuda bastante. Não que não tenha momentos que essa pessoa tem que chegar em casa e andar de pé no chão, por exemplo, né? Ninguém vai ficar de sapato o dia inteiro, né? Mas o longo período da exposição com esse tipo de calçado não é indicado, porque aumenta as chances de ter dor, principalmente lombar. Teremos muito mais para conversar sobre, mas eu acho que as dicas básicas para você que nos acompanha estão aí, foram dadas, né? Marcos, algum adendo adicional para a gente finalizar? Sim, com certeza, Helena. Muito importante para os telespectadores é ficarem atentos à saúde da coluna, tá? Quando a gente fala em longevidade hoje, que é uma vida longa, de nada adianta se a gente não tiver qualidade de vida. Nada adianta eu chegar numa certa idade lá cheio de dores, abaixo de remédio. E um dos fatores principais para a saúde do corpo em geral é a coluna. Toda a nossa inovação sai dali, nossa mobilidade depende dela,
A nossa funcionalidade geral depende dela. Então, cuide da ergonomia no trabalho, a posição que tu usa. Se o teu material que tu usa está posicionado de forma que te proporcione uma boa postura. Fica atento à forma que dorme. Faça exercícios físicos, não fique no sedentarismo. Procure profissionais quando tiver dor, enfim. Fiquem atentos às questões de coluna, porque depois que está estragada, o processo de remediar é muito difícil. Ela vai levar esse problema para o resto da vida, tem que tratar o resto da vida e tomar cuidados para o resto da vida. Então, nada melhor que a independência, né? As pessoas serem independentes para tudo, não ficar com restrições. Então, a prevenção é o melhor caminho, pessoal, que fique atento a isso. Dado o recado, então, você que nos acompanha já sabe, então, a sua coluna é o seu eixo central, né, de sustentação, de vida, digamos assim, do corpo, né, Marcos? Então, aquele cuidado especial de consciência corporal para que você possa prevenir todo e qualquer problema futuro. É isso aí, cuidado, cuidado, autocuidado, né? Pessoal, atualizações aqui da Polícia Rodoviária Federal sobre a interdição, a interrupção do trânsito lá na BR-290 entre o Parque Eldorado e Arroio dos Ratos. A atualização agora é de que o trânsito na BR-290, quilômetro 151, já está liberado, segundo a PRF, porém ainda com alguma retenção e lentamente, até porque, né, ficou o trânsito retido por um bom período, então agora até que se normalize o fluxo, demora um pouquinho, mas felizmente está tudo ok lá na 290, então quilômetro 151, vamos com tranquilidade, vamos na serenidade para evitar maiores problemas, tá bom? Vamos agora para o nosso último bloco de participações aqui no NT Sul. Você que mandou sua mensagem, está na hora e na vez de aparecer na telinha. Uma pessoa que não quer se identificar manda a seguinte mensagem: gostaria de saber se não existe alguma punição para fogos de artifício. Existe lei? Não se consegue ter o Natal e Ano Novo em paz. Animais fugindo, passando mal, autistas e idosos. Acaba se tornando uma tortura. Então, essa é a opinião e é o posicionamento de muita gente. Existe legislação, infelizmente fiscalização, se existe, não é eficiente, ou quando existe, não é eficiente, e o principal que se conta com tudo isso é com a conscientização das pessoas, né? Até porque, teoricamente, deveria ser proibida a venda desse tipo de fogos de artifício, com barulho, com estampido, e infelizmente as pessoas conseguem adquirir e aí acontece isso. Toda época de fim de ano sempre ocorre isso e a gente faz reportagens, a gente faz alerta, a gente solicita e reivindica, então só nos resta, né, realmente apelar para o bom senso das pessoas. Mas vale o alerta aí, mais uma vez o pedido para que isso não ocorra, para que as pessoas tenham realmente consciência. Próxima mensagem da Manuela Belo. Gostaria de desejar parabéns para minha mãe, Mara Regina, pelo seu aniversário hoje. Um grande beijo da sua filha. Ô, Manuela, obrigada pela mensagem aí. E a gente se associa. A Mara Regina é nossa telespectadora fiel e assídua. Muito obrigada pela participação. Um grande abraço e um feliz aniversário, tá? Tudo de bom. Quem mais participa com a gente? Isabel Camargo de Palhoça, Santa Catarina. Abraços de Isabel e Magno Camargo para a família Camargo e toda a Cachoeira do Sul. Moramos em Santa Catarina, mas somos cachoeirenses. Ô Isabel, um grande beijo para ti, obrigada aí pela participação e um abração para toda a família Camargo aí. Muito obrigada pela companhia de sempre aí, um feliz ano novo para vocês, tá bom? Pessoal, o NT Sul desta sexta-feira está chegando ao fim. Obrigada por sua participação, pela sua companhia. Todos os conteúdos que a gente rodou aqui, inclusive o link do telejornal na íntegra, daqui a pouquinho nas nossas redes sociais, lá no YouTube e também no Facebook da TV Cachoeira. Continue com a Novo Tempo, o canal da Esperança. A gente se vê, abençoado super fim de semana para vocês. Tchau, tchau.